A paz do Senhor. Tudo bem com você? Entramos agora na nossa quinta lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. O tema central da nossa revista é a Santíssima Trindade. E hoje nós vamos falar, nesta lição de número 5, sobre o Deus Filho. O texto áureo está em Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte B. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Que coisa linda, né? Revelação de Deus Pai sobre Deus Filho. Que coisa maravilhosa. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Jesus por isso, o nosso amado Salvador. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 1, do versículo 31 ao versículo 35. E também no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 8. Mateus 17, do 1 ao 8. E a palavra-chave para esta nossa lição de número 5 é a palavra Cristo. Ungido. Na língua grega, a palavra Cristo quer dizer ungido. Que coisa linda. Tópico 1. A divindade do Filho. Subtópico 1. A concepção virginal de Jesus. É importante deixar claro aqui que Jesus Cristo nasceu de uma mulher chamada Maria, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O texto sagrado revela que Deus Pai, por meio do Espírito Santo, germinou o Senhor Jesus Cristo, colocou o Senhor Jesus Cristo dentro do ventre de Maria. E neste sentido, nós temos a concepção virginal de Jesus. Jesus veio ao mundo por meio de um nascimento virginal. Vou ler aqui para vocês. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35a. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra refere-se à presença divina. A mesma presença divina que nós encontramos em Êxodo capítulo 4, versículo 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus.
Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 35b, como já tínhamos referido também. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Passamos para o segundo subtópico, sobre a divindade do Filho. A deidade absoluta do Filho, a identidade divina absoluta do Filho. O Filho é absolutamente divino. O Filho é completamente Deus. E nós temos também aqui o terceiro subtópico, que vai falar sobre os atributos ou as características divinas do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. Assim como o Pai é eterno e o Espírito Santo também é eterno. O Filho também é imutável, não muda, não há sombra de variação, não há qualquer possibilidade de erro, não há qualquer possibilidade de pecado. Ele é imutável. O que ele faz perfeitamente. O Filho também é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as nações ao mesmo tempo, em todos os países ao mesmo tempo. O Filho também é onisciente, ele tem todo o conhecimento, conhece todas as coisas, conhece todos os pensamentos de todas as pessoas, e que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo. Ele também é onipotente. Nada é impossível para esse nosso Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, demonstra claro isso. Nada é impossível para ele, o nosso Deus. Agora nós vamos para o segundo tópico. A centralidade do Deus Filho. Tudo se volta para o Deus Filho. Tudo converge para Deus Filho, para demonstrar que ele é a expressa imagem de Deus Pai. Subtópico primeiro. A glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Isso está descrito em Mateus capítulo 17, versículo 1. Neste monte, chamado o Monte da Transfiguração, nós temos, bem claro, a manifestação da glória sobrenatural de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha só que coisa linda. Neste local, Jesus transfigurou-se, transformou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Glória a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 2. O verbo transfigurar é a tradução do grego metamorphos, do qual se originou o vocabulário metamorfose, que também significa transformação, que também significa mudança. Uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. No Monte da Transfiguração, nós temos
a glória sobrenatural de Jesus presente no Filho encarnado. Segundo subtópico, esta centralidade no Deus Filho também está presente no testemunho da lei e dos profetas. Olha só que coisa interessante. No Monte da Transfiguração, nós tivemos presente Moisés e também Elias. O texto deixa claro que neste monte vieram a estar presente com o Senhor Jesus Moisés e Elias. E a razão disso é claro. A razão disso é clara. Moisés estava representando um testemunho da lei sobre a divindade e a centralidade dessa divindade na pessoa do Filho, enquanto que Elias estava representando a centralidade dessa divindade por meio dos profetas. A lei em Moisés, reconhecendo a centralidade da divindade do Filho, e os profetas, por meio de Elias, reconhecendo a centralidade na pessoa do Filho de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 3, é o versículo 3º, ali na passagem do Monte da Transfiguração. Terceiro subtópico, nós temos a aprovação divina do Pai. Esta centralidade em Deus Filho demonstra a aprovação divina do Pai. Olha só que coisa linda. A transfiguração atinge o seu ponto maior, ou o seu clímax, com a voz audível do próprio Pai, dizendo: eis que uma nuvem luminosa os encobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus 17, 5a. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, como aconteceu em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, ecoa as palavras proferidas no batismo do Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículo 17, e também Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte B. Este é o meu Filho amado, em quem eu muito me alegro, em quem eu tenho muito prazer. Terceiro tópico da nossa lição, agora passamos para falar da missão redentora, salvadora, do Deus Filho. Primeiro subtópico, o Filho como revelação suprema. Olha que coisa linda. Ainda no Monte da Transfiguração, o Pai afirma claramente para quem estava presente, a afirmação esta que pelo Espírito Santo serve para nós, igreja da atualidade. Escutai-o. Mateus 17, 5c. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Que coisa maravilhosa. Uma referência clara a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e desse momento que viveria o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Isto está escrito em Deuteronômio, capítulo 18,
versículo 15. Segundo subtópico deste nosso tópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Em outras palavras, somente e somente Jesus é o único e exclusivo operador da obra redentora, da obra da salvação. Nenhuma outra pessoa, em nenhum outro momento da história da humanidade, poderia operar a obra da salvação, porque esta obra era exclusiva do Filho de Deus, apto a tirar o pecado da humanidade, da minha e da sua vida. Terceiro subtópico. A missão redentora do Deus Filho também aponta para o aprendizado pela experiência. É muito importante. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, um evento ensinador, um evento doutrinador para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro de sofrimento, para o futuro sofrimento de Jesus e também para um futuro sofrimento dos próprios discípulos, que mais à frente se transformariam nos apóstolos, né? Se tornariam os apóstolos e assim morreriam por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável, perfeita, da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Glórias a Deus. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino de Deus. É o vislumbre do reino de Deus. É um prenúncio da ressurreição. É uma antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo domínio. Conclusão. A doutrina de Deus, Filho, nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória, missão redentora, revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.